Olá, que a paz esteja com você. Bem-vindos ao 365 Dias com a Bíblia. Chegamos ao dia 39 da nossa jornada de leitura. Hoje, as nossas leituras serão do livro do Êxodo, capítulo 12, o Salmo 38 e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23. E o que costura essas leituras é um fio de reflexão muito forte sobre a libertação que Deus prepara, a oração que brota de um coração que se sabe necessitado e a autoridade de Jesus que nos chama a dar uma resposta, a produzir frutos. Se essa é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal para a gente continuar essa caminhada juntos. Vamos começar então com o livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, o primeiro mês do ano. Falai a toda a Assembleia de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome para si um cordeiro por família, um cordeiro por casa. O animal deverá ser sem defeito, macho, de 1 ano, e vocês o guardarão até o 14º dia do mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao crepúsculo. Depois tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas onde o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. E esta é a maneira como comereis, com os rins cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comereis apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. E o Senhor diz: Naquela noite passarei através do Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nas casas em que estiverdes vos servirá de sinal. Vendo sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. E assim aconteceu. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Moisés então disse ao povo: Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue, ele passará adiante, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ao ferir os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou as nossas casas. E depois dessa passagem tão forte da libertação de Israel, nós nos voltamos para a oração, abrindo o coração com o Salmo 38, uma prece de quem se reconhece pequeno e deposita em Deus toda a sua esperança. O Salmo começa com uma resolução interior, quase um desabafo. Disse comigo mesmo: velarei sobre os meus atos para não mais pecar com a língua. Porém um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, em silêncio, mas de nada adiantou, porque a minha dor só aumentou. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento ardia como fogo. Então, eu não aguentei e me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a medida dos meus dias, para que eu saiba como sou passageiro. A largura da mão, eis a medida dos meus dias. Diante de vós minha vida é como um nada. Sim, todo homem não é mais que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra. É em vão que ele se agita, que amontoa tesouros sem saber quem vai recolhê-los. E agora, Senhor, o que me resta esperar? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as minhas faltas, não me abandoneis ao riso dos insensatos. Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai os meus clamores, não fiqueis insensível às minhas lágrimas, pois diante de vós não sou mais que um viajante, um peregrino, como foram os meus pais. Desviai de mim o vosso olhar, para que eu possa respirar antes que eu me vá e deixe de existir. Agora, vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. A cena se passa no templo. Jesus ensinava e os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele para confrontá-lo. E eles perguntaram diretamente: qual que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus então respondeu: Eu também vou fazer uma só pergunta a vocês. Se me responderem, eu direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde vinha? Do céu ou dos homens? E eles ficaram sem saída, raciocinando entre si, com medo da multidão. Por fim responderam:
Não sabemos. E Jesus concluiu: Pois eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, Jesus lhes contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando para o primeiro, disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. E Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E vós, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. E Jesus continuou com a parábola dos lavradores maus, que mataram os servos e até o filho do dono da vinha. E perguntou: Quando o senhor da vinha voltar, o que fará com aqueles lavradores? Eles disseram: Com certeza mandará matar esses miseráveis e arrendará a vinha a outros. Então Jesus os confrontou com a Escritura. Nunca lestes que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. E concluiu: Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produz os seus frutos. Depois da profundidade da palavra, nós ouvimos agora o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 309 a 314. É uma síntese da fé que a Igreja vive e transmite. A gente sempre se pergunta, se Deus é todo-poderoso e bom, por que existe o mal? O catecismo nos ajuda a entender, distinguindo 2 tipos de mal. Existe o mal físico, que faz parte de uma criação que ainda está a caminho da perfeição, mas existe o mal moral, que é incomparavelmente mais grave. E a Igreja ensina que Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Mas então, por que Deus permite o mal? Ele o permite, por um lado, porque respeita a liberdade de suas criaturas, e por outro, de uma forma misteriosa, ele sabe como tirar o bem do próprio mal. Como dizia Santo Agostinho, Deus, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse se não fosse poderoso e bom bastante para fazer o bem surgir do próprio mal. E o Catecismo nos dá o maior e mais doloroso exemplo desse mistério, do maior mal moral que já foi cometido: a rejeição e a morte do Filho de Deus, o mal causado pelos pecados de toda a humanidade. Desse mal, Deus, pela abundância de sua graça, tirou o maior de todos os bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Isso, claro, não faz com que o mal se torne um bem. No fim das contas, a nossa fé é esta. Nós cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Muitas vezes, não entendemos os caminhos da sua providência, mas, no fim, tudo será revelado. Por isso, nos apegamos às palavras de esperança de Santa Juliana de Norte, que dizia: E tudo acabará bem, e tudo acabará bem, e todas as coisas de toda espécie acabarão bem. Que jornada intensa de hoje, não é? Nós caminhamos pela Páscoa do Senhor e a libertação no Êxodo 12, pelo clamor de um coração arrependido no Salmo 38, pelo chamado a dar frutos em Mateus 21 e pela reflexão sobre a providência de Deus diante do mal no Catecismo. Se esta leitura foi importante para você hoje, te ajudou na sua caminhada, inscreva-se aqui no canal, para que a gente continue juntos amanhã. Deixe aqui nos comentários qual trecho mais falou ao seu coração e compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja precisando ouvi-la. Um grande abraço e nos vemos no próximo dia da nossa jornada.